Olá, alunos, tudo bem? Esta é uma pequena videoaula com a resolução de alguns exercícios da disciplina de Fenômeno de Transportes do conteúdo aqui de Manometria. Então vamos começar com o exercício 1 aqui, tá? Esses exercícios são da lista que eu postei no portal para vocês e que, na verdade, é a atividade que vocês vão ter que postar para mim depois lá, tá certo? Essa numeração aqui não coincide com a numeração da lista, tá? Eu numerei aqui de acordo com a apresentação que eu vou fazer. Então vamos resolver esse primeiro exercício aqui. Ó. Sabendo-se que a densidade da gasolina é 0,68, determine a pressão no fundo do tanque, apresentado na figura a seguir, que é esse tanque aqui de baixo. Os dados fornecidos no exercício, a densidade da gasolina e o peso específico da água aqui, que nesse caso é de 9.800 newtons por metro cúbico. Então o exercício pede o quê? Para a gente calcular a pressão aqui no fundo do reservatório. Tá? A pressão aqui no fundo do reservatório vai ser a pressão devida a essa coluna de 1 metro de água, mais a pressão nesse ponto aqui, que é a pressão devida a essa coluna de gasolina. Recuperando aqui os dados do enunciado, só para facilitar nossas contas, eu posso escrever essa equação aqui para a pressão no fundo. Ó. A pressão no fundo vai ser igual a quê? A pressão devido à coluna de 1 metro d'água, mais a pressão da gasolina, que é a pressão nesse ponto em azul aqui. Mas a gente sabe o quê? Que a pressão nesse ponto em azul aqui não é a pressão da gasolina. Como é que eu calculo isso? É o peso específico da gasolina vezes a altura de 5 metros, que é o que está representado nessa equação. Se eu pegar essa informação aqui agora e substituir na primeira equação, chego nessa equação aqui, ó, onde a pressão no fundo é igual ao peso específico da água vezes a altura H1, mais o peso específico da gasolina vezes a altura H2. Acontece o seguinte, no enunciado do exercício não foi fornecido o peso específico, mas ele forneceu o que? A densidade da gasolina, que é igual a 0,68. Perceba que aqui ó, não tem nenhuma unidade de medida. Por quê? Porque a densidade ou peso específico relativo, ele é definido dessa forma aqui. Ó. A densidade ou peso específico relativo, que são a mesma coisa, a gente calcula isso como? Como peso específico da substância que eu quero determinar, dividido pelo peso específico da água. No nosso caso, a substância é a gasolina. Então, o peso específico da gasolina vai ser igual ao quê? Ao peso específico da água vezes a densidade, que é o que está representado aqui na equação em verde. Isso aqui você vai usar em todas as ocasiões onde o exercício te fornecer a densidade e não o peso específico. Tá? Então vai ser sempre como? O peso específico da substância vai ser sempre o quê? A densidade da substância vezes o peso específico da água. Isso vai ser válido sempre. Reescrevendo agora a equação que fornece a pressão no fundo do recipiente, ela fica da seguinte forma. A pressão no fundo vai ser igual ao quê? A pressão devida à coluna de água, que é igual ao quê? O peso específico da água vezes H1, mais a pressão devida à coluna de gasolina, que é o quê? Peso específico da gasolina vezes o H2. Só que nesse caso, o peso específico está representado pela densidade vezes o peso específico da água. Substituindo agora os valores do enunciado, o peso específico da água é igual a 9.800 N por metro cúbico, a altura da coluna d'água 1 metro, mais densidade da gasolina vezes o peso específico da água, vezes a coluna de gasolina, a pressão no fundo do recipiente, nesse caso vai ser igual ao quê? 43.120 newtons por metro quadrado. Vamos agora para o exercício 2.
Um manômetro conecta uma tubulação de óleo a uma tubulação de água, como mostrado na figura a seguir. Calcule a diferença de pressão entre as duas tubulações. Dados: densidade do óleo igual a 0,86 e densidade do mercúrio igual a 13,6. Então, um manômetro, ou manômetro é esse que está em U aqui, ó. Manômetro, ele é conectado entre duas tubulações. Uma tubulação de água, tá, o perfil dela é representado aqui, e uma tubulação de óleo. O exercício pede para calcular a diferença de pressão entre essas duas tubulações, tá? Baseado-se no quê? Nas leituras desse manômetro que está aqui. Antes de prosseguir, vamos lembrar o que a gente fez no exercício anterior, ó. Então, quando eu precisar do peso específico do óleo, ele vai ser igual ao quê? A densidade do óleo vezes o peso específico da água. A mesma coisa para o mercúrio. Peso específico do mercúrio, densidade do mercúrio vezes o peso específico da água. E nesse caso aqui eu vou usar o peso específico da água igual a 10.000 newtons por metro cúbico, para facilitar a minha conta aqui, certo? Isso aqui significa que no caso eu adotei a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E no exercício anterior, a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essas informações aqui a gente já vai ter em mente para utilizar na próxima tela. Tá? Qual a estratégia para resolver exercícios de manometria? Tá? A melhor maneira de você trabalhar com esse exercício é o quê? Achar no seu sistema pontos onde a pressão é a mesma. Vamos encontrar esses pontos aqui nessa figura? Você concorda que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3? Então eu já vou escrever uma equação para isso. Pressão no ponto 2 igual a pressão no ponto 3. Ou seja, toda vez que você determinar no sistema ponto onde a pressão é a mesma, você já escreve isso matematicamente. Porque depois você vai trabalhar com essas igualdades para simplificar as equações e chegar na solução do problema. A pressão no ponto 4 seria igual à pressão nesse ponto aqui. Mas como aqui a gente tem ar, e a gente considera que o peso específico do ar é desprezível comparado aos outros fluidos do sistema, eu posso falar que a pressão no ponto 4 é igual à pressão no ponto 5. Presta atenção, eu só posso falar isso porque eu tenho o que aqui, ó, ar. Se eu tivesse um outro fluido, isso aqui já não seria verdade. Tá certo? Nesse exercício eu posso falar isso. Então vamos calcular agora a pressão no ponto 2. Por quê? Depois que você escreveu essas igualdades, você vai escrever equações para cada um desses pontos para trabalhar depois com essas igualdades. Então vou começar no ponto 2. Ó. A pressão nesse ponto aqui, que é o ponto 2, ela é igual ao quê? É igual à pressão exercida por essa coluna de água aqui, ó, de 4 centímetros, mais a pressão nesse ponto onde está o apontador laser aqui. Só que a pressão nesse ponto não é a mesma pressão nesse ponto aqui da tubulação? Sim, é a mesma pressão. E essa pressão aqui nada mais é o quê? Que a pressão da água que passa no tubo. Tá ok? Então, pressão no ponto 2 vai ser o quê? A pressão devido à coluna de água, que nesse caso aqui está em centímetros, eu já passei para metros aqui, ó, 0,04 vezes o peso específico da água, mais a pressão da água, que é a pressão nesse ponto. Tá? Perceba que nesse exercício você não vai conseguir descobrir qual é a pressão da água, nem qual é a pressão do óleo. A gente vai conseguir determinar a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá certo? Agora eu vou escrever uma equação para a determinação da pressão no ponto 3. Ó. Ponto 3, esse ponto aqui. Então a pressão nesse ponto é igual ao quê? A pressão devida a essa coluna de mercúrio, mais a pressão nesse ponto aqui, onde o apontador está parado. Então vamos escrever isso matematicamente. Pressão no ponto 3, essa altura que está em centímetros, mesma coisa, passei para metro aqui. Pressão no ponto 3, 0,08 vezes o peso específico do mercúrio, mais a pressão no ponto 4, que é a pressão nesse ponto. Agora eu vou escrever uma pressão no ponto da tubulação aqui, que é igual à pressão do óleo.
tá? A pressão nesse ponto ela é igual ao quê? A pressão devida à coluna de óleo de 6 centímetros mais a pressão no ponto 5, que é a pressão nesse ponto aqui. Eu escrevi isso aqui embaixo, ó. Pressão nesse ponto, que é a pressão do óleo, 0,6 vezes o peso específico do óleo, mais P5. Ué, mas você está falando P5 e colocou P4 aqui? Ué, mas P4 não é igual a P5? Então, para facilitar a nossa vida, eu já coloquei P4 aqui. Perceba que eu já destaquei essa pressão P4 aqui em cima e aqui embaixo, em verde, já para poder facilitar o quê? Eu vou isolar a pressão P4 nesta equação e vou substituir na equação do P3. Por quê? Porque quando eu fizer isso, eu desapareço com o P4. Eu fico só com essa incógnita aqui. P4 desaparece. Então, ó, trabalhando com essa equação, como é que fica a pressão no ponto 4? É a pressão do óleo menos 0,06 vezes o peso específico do óleo. Agora, eu sei que a pressão no ponto 3 é igual a 0,08 vezes o peso específico do mercúrio mais P4. Agora que eu conheço a pressão no ponto 4 aqui, eu posso pegar esse resultado e substituir aqui na minha equação. Quando eu fizer isso, eu vou chegar na equação para P3 dado dessa forma, no qual P4 foi substituído por essa equação aqui. Agora, lembrando dessa igualdade aqui, ó, P2 é igual a P3, que eu retornei aqui embaixo, agora eu faço o que está falando aqui, ó, P2 não é igual a P3, eu já tenho P3, agora é igual a essa equação aqui, com a equação de P2. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. De um lado da equação eu vou ter a pressão na tubulação de água e do outro lado a pressão na tubulação de óleo. O exercício não pede a diferença de pressão entre essas duas tubulações. Então, nesse caso, eu escolhi fazer a pressão da água menos a pressão do óleo. Se o enunciado não está te falando qual vem primeiro ou qual vem depois, você pode escolher. Nesse caso, eu escolhi pressão da água menos a pressão do óleo, mas você poderia ter feito pressão do óleo menos a pressão da água. A diferença seria o sinal da pressão, tá? Mas quando a gente trabalha com diferença de pressão, a gente está preocupado com essa diferença em módulo, tá? Então o sinal só vai te mostrar se a pressão num ponto é maior do que a outra. Substituindo os valores aqui na equação, realizando os cálculos, a gente descobre o quê? Que a diferença de pressão entre as duas tubulações é de 9.964 newtons por metro quadrado. Nesse caso, fica evidente o quê? Que a pressão na tubulação de água ela é maior do que a pressão na tubulação de óleo. Por quê? Porque o resultado dessa diferença deu o quê? Um resultado positivo. Tá? Se tivesse dado negativo, seria o contrário do que eu acabei de falar para você. Vamos agora para o exercício 3. Calcule a pressão na tubulação de água, sabendo-se o quê? Que a altura H é igual a 15 centímetros e o H maiúsculo aqui é igual a 25 centímetros. Então, essa distância aqui, essa altura, 15 centímetros, e essa altura maior aqui, 25 centímetros. Essa tubulação é a tubulação por onde passa a água, e o fluido manométrico aqui, ó, é o mercúrio. Qual a estratégia então que a gente adota nesse tipo de exercício? Sempre procura no sistema pontos onde a pressão é a mesma. Escreve a equação para esses pontos e desenrola e vê o que dá. Então está aqui, ó. A pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3. Por que é verdade isso aqui, ó? Porque quando eu saio do ponto 2 e caminho até o ponto 3, eu só passo por um único fluido. Se eu falar agora que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse outro ponto aqui, eu vou estar falando mentira. Por quê? Porque aqui eu estou num fluido que é a água e entrei em outro fluido aqui agora que é o mercúrio, tá? Nesse caso aqui não. Eu passei só por um único fluido. Então eu posso falar, sem medo de errar, que a pressão no ponto 2 é igual à pressão
no ponto 3. Já que eu falei isso, eu vou escrever aqui, ó, pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 3. Agora, vamos escrever uma equação para cada um desses pontos, começando aqui pelo ponto 2. Tá? A pressão no ponto 2 é igual ao quê? A pressão devido à coluna H minúscula aqui de água, mais a pressão da tubulação aqui, que é a pressão da água. Então, gama da água vezes o H minúsculo, mais a pressão da água, que é a pressão nesse ponto aqui, ó, que eu posso projetar para cá. Tá? Então, fica como? Pressão nesse ponto, mais a pressão devido a essa coluna, que é o que está escrito na equação aqui. Agora, uma equação para a pressão no ponto 3. A pressão no ponto 3 é a pressão devida à coluna de mercúrio, mais a pressão no ponto 4. É o que está escrito aqui. Mas lembra, ó, a gente está trabalhando sempre com pressão relativa. Então, qual é a pressão no ponto 4 aqui? Valendo um frasco de álcool gel. Quem responde aí? É isso mesmo. A pressão nesse ponto aqui, para a gente é zero, porque a pressão é relativa. Lembrando que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, eu tenho o quê? Que essas duas equações aqui são iguais. Já considerando que a pressão no ponto 4 é zero, porque eu estou calculando pressão relativa. Não estou levando em conta a pressão atmosférica nesse ponto, porque nesse caso, para a gente, ela é referência, e se ela é referência, ela é igual a zero. Como a única incógnita do nosso problema é a pressão na tubulação de água, a expressão que fornece esse valor é dada por essa equação aqui. Tá? Substituindo os valores, a gente chega na seguinte solução, que é a pressão da água que passa nessa tubulação aqui, pressão estática, é igual a 32.500 newtons por metro quadrado. E para encerrar essa pequena videoaula, vamos resolver esse exercício aqui, tá? Que no nosso caso aqui é o exercício 4. Calcule a leitura do manômetro A da figura abaixo. Então a gente quer saber qual é o valor da pressão que está sendo ilustrado ou fornecido aqui por esse manômetro. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o procedimento? Sempre vou determinar no sistema pontos onde a pressão é a mesma. Então vou falar que a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto aqui que apareceu. Vou chamar aqui de ponto 1, então aqui é a pressão 1. Lá, ponto 2, então aqui é a pressão 2. Mas sempre vou escrever. Quando eu achar pontos no sistema onde a pressão é a mesma, eu escrevo isso matematicamente. Agora, vamos começar escrevendo a equação para o lado que é mais fácil de saber o valor, certo? Então, a pressão no ponto 2 aqui é igual ao quê? A pressão devido a essa coluna de mercúrio. Então, como é que eu calculo isso? É o peso específico do mercúrio vezes a altura da coluna. Passando essa altura aqui que está em centímetros para metros, a pressão no ponto 2 vai ser igual ao quê? 0,15 vezes o peso específico do mercúrio. Agora, vamos prestar atenção nesse lado aqui do sistema. Ó. Eu vou chamar esse compartimento aqui de B. Esse manômetro aqui é um manômetro do tipo metálico. E como é que a gente faz a leitura dele? Ó? A leitura que ele demonstra aqui no visor, ela é sempre calculada da seguinte forma. Ó. É sempre a pressão interna, ou seja, a pressão aqui de dentro, menos a pressão do lado de fora, a pressão externa. Quanto que vale a pressão do lado de fora aqui, se a gente está trabalhando com pressão relativa? Isso mesmo, a pressão aqui do lado de fora é igual a zero para a gente. Então, falando isso, é fácil determinar o quê? Se a pressão que está sendo mostrada aqui no visor é 100 kPa, e ela é calculada como a pressão interna menos a externa é zero, a pressão interna aqui de B só pode ser igual a quê? A 100 kPa, que é o mesmo valor que está indicado aqui.
nesse caso, isso acontece por quê? Porque a parte externa aqui está em contato com a atmosfera. Nesse caso aqui do manômetro A, já não acontece o mesmo que aconteceu aqui. Por quê? Porque a parte externa aqui para a gente é o compartimento A, não está em contato com a atmosfera. Tá? Então vamos deter como a gente vai descobrir então a pressão nesse ponto. O que tem aqui dentro, não é ar? Lembra que a gente faz aquela maracutaia lá para facilitar a nossa vida? O peso específico do ar é bem menor comparado aos outros fluidos, então a pressão em qualquer ponto aqui desse reservatório, desde que ele não seja muito grande, e aqui não foi dado nenhuma dimensão, então a gente vai assumir que ele é pequeno, a pressão em qualquer ponto aqui é a mesma, ou seja, a pressão nesse ponto que o apontador está parado, é a mesma pressão nesse ponto aqui. E a pressão nesse ponto aqui não é igual à pressão no ponto P2? É isso mesmo. Então já conheço a pressão do lado externo e conheço a pressão do lado interno do manômetro. Matematicamente, essa bagunça que eu acabei de falar é representada dessa forma. A pressão no manômetro A ela é igual à pressão interna. Interno para a gente é o compartimento B. Então, a pressão interna vale 100 kPa, menos a pressão externa. A pressão externa é a pressão do compartimento A. Só que a pressão externa é igual à pressão nesse ponto, P1, que é igual à pressão P2, que a gente já sabe o valor dela aqui. Então, eu pego essa informação da pressão P2 e substituo na equação que me dá o valor de PA. Quando eu fizer isso, eu vou ter 100 kPa menos a pressão 2. Quando você calcular aqui, você passa para quilopascal, o resultado vai dar 20,4, e quando fizer a pressão interna, que é 100 aqui, menos a pressão externa, que é 20,4, a pressão que vai estar sendo mostrada nesse visor aqui é igual a 79,6 kPa. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima.